nos termos do requerimento de número 250/2019 da Subcomissão Permanente da Saúde, oriundo do requerimento número 3/2019 da deputada Adriana Ventura, relatora do eixo temático de gestão, recursos e planejamento da Subcomissão de Saúde. Convido para compor a mesa os senhores Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Viu? Obrigada por ter vindo. Williams Ferreira Bezerra, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS. Obrigada. José Agenor Álvares da Silva, representante da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Nós temos ainda o Renê José Moreira dos Santos, que é representante do CONAS, que ele está chegando em breve, então ele já vai compor a mesa, tá bom? Bom, vamos lá. Comunico aos senhores membros desta comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos. Os deputados inscritos, eu acho que não teremos, hoje é quinta-tarde, é um dia que assim, os deputados já estão nas suas bases. Os deputados poderão interpelar os convidados no prazo de 3 minutos e o interpelado terá igual tempo para responder, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Antes de iniciar as exposições, comunico que o Ministério da Saúde indicou o senhor Arionaldo Bonfim Rosendo, subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério de Saúde, para a presente audiência. No entanto, tendo em vista que o senhor Arionaldo esteve na reunião de trabalho desta subcomissão no dia 8 de agosto, prestando informações acerca da gestão, recursos e planejamento, esta relatora considera que o objeto da presente audiência pública já foi atendida pelas informações então prestadas pelo senhor Arionaldo, e por essa razão ele foi dispensado. Dando início aos trabalhos, passo a palavra por 15 minutos ao senhor Fernando Pigato. Eu vou fazer uma breve introdução. Tua apresentação já está lá? Tá. Eu vou fazer uma breve introdução só para que vocês entendam por que a gente pediu essa audiência, né? Então, como vocês sabem... Olha, chegou! Olá! Venha cá, deixa eu fazer o pedido de novo, você não estava aqui. Senhor Renê José Moreira dos Santos, representante do Conselho Nacional do CONAS. Ai, meu Deus, é muito papel, vamos lá. Então o objetivo dessa audiência pública é discutir o modelo do financiamento do SUS. É um assunto complexo, ele é, assim... Nós estamos passando por várias dificuldades, tanto de estagnação econômica, como também de uma legislação complexa. Estamos por vários problemas, então a gente precisa discutir. E a gente só realmente vai conseguir solucionar essas questões como todos nós, unidos, pensando junto, inclusive lidando com contraditórios, né? Porque, com certeza, as posições aqui são divergentes em várias coisas. Então, o objetivo é que a gente levante os problemas e formulemos juntos soluções que sejam integradas. Tá certo? Então, aqui a gente vai examinar o posicionamento de União, Estados e municípios. Eles receberam questionamentos específicos sobre o financiamento da saúde, do SUS, e hoje eles vêm explanar. Tudo bem? Então, vamos agora, passo a palavra ao senhor Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Você vai falar daqui mesmo? Você tem uma coisa lá? Quer? Tem sem fio? Você quer lá? Tá lá? Não, fala daqui mesmo. Você fala daqui mesmo? Uhum. Tá bom. Não, deixa eu só fazer. Tem mais um recado que eu esqueci de dar. Como não temos deputados por enquanto aqui, todos vocês que estiverem presentes, vocês podem fazer pela internet, mas vocês também podem fazer através da Roberta. Roberta é médica, é assessora parlamentar do meu gabinete. Quem quiser fazer pergunta escrita, quiser que faça alguma pergunta para eles aqui, por favor, contribua. Tá bom? Podemos começar? Vamos lá. O tempo está marcado ali. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada Adriana. Boa tarde, demais componentes da mesa. Agradecer o convite em nome do Conselho Nacional de Saúde. Nós temos 15 minutos, então eu vou procurar ser objetivo e aproveitar bem esse tempo. E a nossa apresentação ela é um pouco longa,
mas a gente fez questão de deixar a apresentação completa, que foi elaborada e subsidiada através da nossa Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho, que é uma comissão que dá assessoramento ao Pleno do Conselho Nacional de Saúde. E, enfim, nós, então, vamos deixar à disposição, né, da comissão esta apresentação, e eu vou procurar relatar aqui algumas situações que a gente tem debatido no Conselho Nacional de Saúde, e, inclusive, foi um dos debates que priorizamos na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu semana passada aqui em Brasília, que nós denominamos de 8ª+8, inclusive para fazer o resgate do que foi a 8ª Conferência, em 1986, que deu origem ao que está na Constituição, né, da República e também ao nosso Sistema Único de Saúde. E, a partir desse debate que nós fizemos na conferência, várias questões encaminharam para a questão do financiamento, porque esse era um dos eixos de debate, que era o financiamento adequado e suficiente para o Sistema Único de Saúde. Foi a mesa de debate, debates que aconteceram desde os municípios, dos estados, todos os estados da federação estavam representados aqui em Brasília, e, ao final, aprovamos propostas, diretrizes, moções, que, inclusive, na semana que vem, já solicitamos, inclusive, ao presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. A nossa comissão de relatoria está reunida ontem, hoje, e está trabalhando rapidamente, com uma agilidade muito grande, para a gente poder, semana que vem, já no pleno do Conselho Nacional de Saúde, que estará reunido, está aprovando uma resolução, a partir do que foi decidido na conferência, e trazendo aqui à casa, né, pedimos uma audiência com o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e a todos os membros, enfim, que fazem parte, para que a gente entregue este documento, que também vai ser entregue ao ministro da Saúde, que também participou da nossa conferência, se comprometeu em receber os resultados da conferência. O senhor Arionaldo, inclusive, participou dessa mesa de debate sobre financiamento e já tinha participado de uma reunião do Conselho, onde também foi assumido o compromisso, e de que essa foi uma das razões de realizarmos a Conferência Nacional em agosto, para que os resultados dela sejam aproveitados para o Plano Plurianual e para o Plano Nacional de Saúde. Então, estaremos entregando também esses documentos para que a gente possa, enfim, fazer a nossa parte, que a gente acredita para contribuir com a melhora, né, e a permanência e a existência do Sistema Único de Saúde do nosso país. Bom, a gente tem um quadro, né, que a gente sabe que a gente sempre... o Sistema Único de Saúde, que ele foi pensado desde a sua origem, ele nunca teve um financiamento suficiente. Sempre ficou aquém daquilo que nós imaginávamos. E quem lá na 8ª Conferência desenhou, depois os deputados constituintes, e quando o SUS foi instituído, sempre se imaginou algo a mais do ponto de vista de financiamento, e nunca tivemos aquilo que era o esperado. Porém, nós entramos, no último período, para além de subfinanciamento, para um período de desfinanciamento no Sistema Único de Saúde do nosso país. Temos números aí que mostram, a partir, principalmente, da Emenda Constitucional 95, de 2016, hoje a gente tem já os reflexos, né, daquele que foi colocado como um congelamento, e que, na verdade, o que nós estamos vendo é que não houve um congelamento, houve uma diminuição de recursos aplicados no Sistema Único de Saúde em nosso país. Então, a gente traz aí esses dados, como eu falei, eu não vou me deter aos dados, até porque os outros debatedores aqui provavelmente também abordarão a questão dos números, mas os efeitos, principalmente, da Emenda Constitucional 95, né, na saúde pública do nosso país. Porque a gente tem a questão da renda per capita, né, e do investimento em saúde, que sempre foi, como eu já falei, insuficiente, quando aumenta a população e quando a gente tem a diminuição dos recursos investidos, a renda per capita também, no ponto de vista da saúde, diminui. Então, a gente sabe que as pessoas que estão nos acompanhando aí também sabem que a gente precisa sempre ter a seguinte questão para refletir,
que é colocada para nós nos debates, quando a gente faz os debates sobre financiamento, que é a seguinte: não precisa de mais recurso no SUS, é só ter uma gestão eficiente. Se tiver uma gestão eficiente, está resolvido todos os problemas. Nós, do controle social, os conselhos servem para isso, para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, apontar, inclusive, e avaliar os relatórios anuais de gestão, onde que foi investido, se não foi investido, se houve desvio. Inclusive, quem é conselheiro de saúde, quando assina lá o relatório aprovando as prestações de contas, passa a ser corresponsável sobre aquilo que foi feito ou deixou de ser feito na aplicação dos recursos públicos. Então, nós prezamos pelo princípio da economicidade, pela gestão eficiente e pela boa aplicação dos recursos públicos do nosso país. Só que esse debate é um falso debate. Nós acreditamos que sim, é importante melhorar a gestão. Em todos os aspectos é importante melhorar a gestão. Sempre é importante melhorar a gestão. Mas dizer que com menos recurso se faz mais, infelizmente nós não podemos admitir esse tipo de falseamento de debate, que é para tentar justificar a falta de investimentos públicos, que, como eu já falei, nunca foi suficiente ao Sistema Único de Saúde e que cada vez, com menos investimento, precariza mais os serviços. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu represento no Conselho Nacional de Saúde a Confederação Nacional de Associações de Moradores. A nossa base social é gente que mora e que vive no dia a dia nas comunidades, nas favelas desse país, e os efeitos da Emenda Constitucional 95, deputada, tem sido das pessoas cada vez mais reclamando que está diminuindo o número de acesso às consultas, está diminuindo as pessoas que atendem nas equipes de saúde da família, está diminuindo o acesso aos exames, está faltando medicamentos. Para conseguir uma cirurgia de média e alta complexidade, as pessoas morrem enquanto não vem a resposta. E, portanto, quando nós denominamos a EC 95 de EC da morte, lá em 2016, diziam que nós estávamos exagerando, que nós estávamos forçando a barra, pois hoje os números demonstram que aumentou o número de mortalidade infantil no nosso país, depois que os efeitos da Emenda Constitucional 95 começaram a ter os seus resultados. Então, quando nós falamos de morte, ou falamos de vida, porque a saúde é vida, é porque a gente está falando da realidade que as pessoas, nesse país estão enfrentando. Então, para nós, quando a gente bate nessa tecla da Emenda Constitucional 95, que a gente precisa fazer com que ela seja revertida, é porque a gente tem dados, é porque a gente tem estudos, inclusive da Organização Pan-Americana da Saúde, que demonstram que realmente os seus efeitos são danosos para a população brasileira. Eu queria pegar esse quadro, onde a gente aparece o que fazer para interromper o desfinanciamento, porque também não basta a gente ficar só criticando. Onde a gente coloca a revogação da EC 95, aprovar a PEC 01, que inclusive a relatora, se eu não me engano, é a deputada Carmen Zanotto, Então, isso é importante que a gente retome esse debate, retomar o crescimento econômico e também ter novas fontes de financiamento exclusiva para o Sistema Único de Saúde, como a revisão e a criação de tributos. Agora, o Congresso Nacional já foi anunciado que vai entrar num debate sobre a questão tributária, reforma tributária. Eu acho que é um bom momento de refletir sobre essa questão, e também a revisão de renúncia de receitas, que tem a ver com o gasto tributário. A gente, então, detalha um pouco sobre a questão da revogação da EC 95, sobre a tramitação da PEC 01D e também a destinação dos recursos adicionais para o financiamento do SUS. A gente também propõe instituir a contribuição sobre grandes transações financeiras e a tributação sobre grandes fortunas e aumentar a alíquota de tributação para bebidas açucaradas, álcool, tabaco, motocicletas. Aliás, nós temos opinião do Conselho Nacional de Saúde a respeito de possíveis iniciativas que, ao invés de ir ao encontro daquilo que nós imaginemos, que é, por exemplo, sobretaxar ou aumentar os impostos sobre tabaco, uma proposta no Ministério da Justiça de diminuir os impostos sobre tabaco. Com certeza,
nem só nós do Conselho Nacional de Saúde, mas todas as pessoas que atuam, né, na área da saúde no país, independente da sua visão política e ideológica, quem conhece a saúde pública e atua na saúde pública deve ser contra este absurdo. Então, é importante que a gente tenha essa avaliação também. E, logicamente, que a gente tem os estudos que mostram que os efeitos da EC 95 vão retirar cerca de 400 bilhões de reais até 2036, se ela permanecer. A gente tem aqui os paralelos, né, da revogação da EC e a tramitação da PEC 01. Então, a gente, como eu já falei, vai deixar esse material à disposição da relatora, né, e da comissão como um todo, e também as propostas que a gente tem feito. Nós, na última reunião do Conselho Nacional de Saúde, nós tivemos um debate, como eu já falei aqui, sobre financiamento, o Ari estava lá participando com a gente, nós teremos outros debates que nós continuaremos fazendo no Conselho Nacional de Saúde a partir dos resultados da nossa conferência, né, que tivemos a semana passada, que eu queria, inclusive, aqui destacar, né, para que todos e todas que estão nos acompanhando saibam, que nós tivemos aqui em Brasília mais de 5.500 pessoas credenciadas participando dessa conferência. Como eu já falei, nós tivemos o empenho de todas as secretarias estaduais de saúde. É importante, quero agradecer aqui a representação do CONAS, porque a gente sabe também das dificuldades que os estados enfrentam, mas todas as delegações, claro que teve uma quebra de menos de 10%, isso é histórico, né? Normalmente nas conferências a não vinda de delegados e delegadas é bem maior, e nós não tivemos nem 10% de delegados que não se credenciaram, convidados e convidadas que participaram, quase 900, participantes de atividades autogestionadas, mais de 1.000 pessoas que se credenciaram, que era para aquelas atividades que não eram acesso, não tinham acesso, pessoas que não tinham acesso aos debates em grupos de trabalho, que eram os delegados e os convidados, também tiveram a oportunidade de participar. E o empenho das secretarias municipais de saúde para também os seus delegados participarem. Quero agradecer também de público aqui ao Conasens, quero agradecer também aqui a Fiocruz, que foi uma parceira nossa, porque nós desenvolvemos nessa conferência, para além da relatoria, da sistematização de propostas, diretrizes e moções aprovadas, uma pesquisa, onde as pessoas foram entrevistadas, onde foi feito um levantamento do perfil dos participantes, e que também muito vai ajudar, e onde a Fiocruz e vários acadêmicos da UNB e de outras universidades participaram, mais de 100 pessoas que foram envolvidas diretamente nesse trabalho de pesquisa, e que também nós traremos esses resultados dessas pesquisas para o Congresso Nacional, porque nós entendemos, e isso ficou muito claro no processo da conferência, como é um processo amplo, e a gente sempre fala que a saúde e o Sistema Único de Saúde é uma bandeira que une os mais diferentes aspectos políticos e ideológicos do nosso país. A gente participou de conferências municipais, de conferências estaduais, onde a gente vê nos conselhos estaduais, conselhos municipais de saúde, a atuação, e também no Conselho Nacional, de todos os segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuárias, mas da gestão dos 3 níveis e de prestadores de serviço, querendo que o SUS seja mantido, seja aperfeiçoado e que a gente tenha cada vez mais condições de atender a população brasileira. Então, foi nesse clima de unidade, de amplitude, de respeito, de diálogo, que nós tivemos um grande resultado na nossa conferência. E tivemos uma participação, né, de uma representante do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, a doutora Hélida Graziani Pinto, que ela destacou a importância de garantir a partilha dos recursos do pré-sal para a saúde e educação, como aplicação adicional ao mínimo, no contexto das perdas decorrentes da EC 95. Nós já temos iniciativa no Senado, inclusive levamos o senador ex-ministro Marcelo Castro na última reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde está tramitando lá uma proposta de emenda constitucional que trata dos royalties do petróleo e do pré-sal, e queremos
e já conversamos também com a deputada Carmen lá na abertura, antes da abertura, e dialogamos com o deputado Brito, presidente dessa comissão. Queremos e acreditamos que a deputada Adriana também está nessa empreitada conosco, uma iniciativa da Câmara dos Deputados, quem sabe em conjunto com o Senado, de alguma emenda constitucional que suste, que revogue os efeitos da emenda constitucional 95 sobre a saúde da população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade e continuamos à disposição no Conselho Nacional de Saúde. Agradeço ao senhor Fernando Pigato pela sua empolgante exposição. Vou deixar com a senhora aqui a cópia da apresentação. Obrigada. Passo a palavra por 15 minutos ao senhor Renê José Moreira dos Santos, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Quero saudar a deputada Adriana Ventura, em seu nome, saudar todos os membros da Subcomissão Permanente da Saúde, saudar aqui a todos os meus companheiros de mesa, saudar os participantes aqui em plenário, saudar os internautas. Agradecer o convite em nome do presidente do CONAS, Alberto Beltrame, e também em nome do secretário executivo Jurandir Frutuoso. Eu não vou fazer nenhuma apresentação específica, até porque eu acho que os dados que foram deixados aqui em apresentação pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde, eles não vão ser diferentes do que eu vou apresentar. De qualquer maneira, como foi colocado para nós alguns temas, eu gostaria apenas de mudar um pouquinho a ordem dos temas para falar um pouquinho sobre gestão, financiamento e planejamento. Como foi colocado aqui pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Brasil, na verdade, se colocou diante de um grande desafio quando, em 1988, definiu na sua Constituição a universalidade da saúde. Talvez poucos países do mundo com a dimensão continental e com a população que tem se atreveriam a tanto. E nós realmente fizemos um grande movimento de resgate social e da cidadania, colocando a questão da universalidade da saúde. Nesse período, nós nos defrontamos com diversas questões que implicaram em dificuldades na implantação do sistema de saúde. E talvez a questão mais central, e eu vou abordá-la mais do meio para o fim da minha palestra, é a questão do financiamento. Mas, de qualquer maneira, nesse período, nós tivemos vários movimentos desse financiamento. Nós tivemos a emenda constitucional 29, com a vinculação de recursos de receita de estados e municípios, mas, infelizmente, sem a respectiva vinculação de recursos da União, né? Vinculando naquele primeiro momento, inclusive, ao crescimento nominal do PIB, né? O que dava uma diferença muito grande em relação à proporção que se colocava do financiamento. Talvez, quando a gente observa os números, isso explique, em parte, também a redução progressiva da participação proporcional dos recursos federais no financiamento da saúde pública. Depois, nós tivemos um grande movimento nacional que visava justamente a vinculação, na bandeira dos 10% da receita corrente bruta, né, que, num determinado momento, foi um movimento popular, mas, num determinado momento, também foi uma decisão dessa Casa, principalmente a partir de uma proposta aprovada no Senado, né, em que houve a vinculação dos 10% da receita corrente bruta, e depois, com as respectivas mudanças, ficamos vinculados a um percentual da receita corrente líquida. E, mais recentemente, com a mudança havida a partir da EC 95. Portanto, fica muito difícil compreender, nesse período todo, como é que um sistema tão generoso e tão completo conseguiu sobreviver até agora com essa variável de financiamento. Porque, se você comparar outros países do mundo, o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem, relacionado ao seu produto interno bruto em relação à questão, principalmente dos gastos públicos, um valor que corresponde quase à metade do que os grandes sistemas universais aplicam. Eu vou falar isso um pouco mais adiante. Uma das questões que mais chamam a participação nesse momento é para o atual cenário, né? Que cenário que nós vivemos hoje? O subfinanciamento já vem desde a história da fundação do próprio SUS, mas que cenário que nós enfrentamos hoje? Primeiro, nós enfrentamos um cenário de uma situação epidemiológica e demográfica que deveria nos preocupar muito. Outros países tiveram muito tempo para ter o seu envelhecimento populacional acompanhado do respectivo desenvolvimento social para dar conta, por exemplo, de atender as pessoas com mais de 60 anos. E nós praticamente vamos evoluir para esse processo, ainda assim um sistema público, social e sanitário capaz de dar frente a essas questões.
Por outro lado, nós vivemos um modelo que é um pouco diferente de outros países, que é um modelo descentralizado, onde não é só o ator central, o Ministério da Saúde, que define a organização do sistema, mas são estados e municípios. E lembrar que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal e tem mais de 5.570 municípios. Ou seja, em 5 regiões brasileiras, muitas vezes distintas entre si. Então, esse grande desafio desse modelo de gestão, por si só, já seria o suficiente para chamar a atenção de como é difícil implantar um sistema de saúde. Por outro lado, nós temos um cenário atual que nos chama a atenção, que é a crise fiscal e a crise econômica. A crise fiscal afeta diretamente a capacidade de receita dos governos, seja dos governos municipais, seja do governo estadual e seja do governo federal. Claro que aqui nós temos que guardar a devida proporção, né? O governo federal ainda detém mais de 60% do que se arrecada, enquanto ele transfere atividades e responsabilidades de estados e municípios, às vezes até desproporcionais a essa capacidade de investimento de estados e municípios. Por sua vez, nós vivemos uma crise econômica, que traz, principalmente com a sua principal face, a questão do desemprego, e que invariavelmente afeta também o poder aquisitivo, fazendo com que mais pessoas fiquem mais dependentes do sistema único de saúde. Então, como fazer frente a isso diante de um cenário que parece, à primeira vista, um cenário desafiador? E aí, eu não gostaria de começar falando sobre financiamento. Tá? Eu acho que nós vamos primeiro falar sobre questões importantes para o país também, que é a questão de que modelo de atenção à saúde nós precisamos, porque nós queremos mais recursos, mas nós temos que dizer por que queremos mais recursos. Senão a sociedade vai sempre nos perguntar, afinal de contas, já não é o suficiente? Então, acho que nós temos que ter aí um compromisso com a sociedade de oferecer à sociedade algumas questões centrais. A primeira delas é relacionada justamente ao modelo de atenção à saúde. Se nós precisamos mais recursos, nós precisamos mais recursos para fortalecer a rede de atenção à saúde do sistema único de saúde. Precisamos mais recursos para fortalecer o que é essencial na organização das redes, que é a atenção primária à saúde. Precisamos mais recursos para organizar todos os pontos de atenção à saúde, para organizar esse acesso, para permitir com que as pessoas tenham o atendimento correto, no local correto, no tempo necessário. E isso é o que faz diferença entre a sociedade entender o SUS como algo que ela defende ou entender o SUS como algo que ela não entende. Eu gostaria que nós tivéssemos no Brasil o mesmo pertencimento que existe, por exemplo, na Inglaterra, quando o inglês, talvez até consigam fazer uma discussão sobre o regime de governo deles um dia, mas não abrem mão do Sistema Nacional de Saúde inglês, que tem aí praticamente mais de meio século e que passou por todos os matizes políticos e ideológicos e se manteve. Por quê? Porque a população entendeu e compreendeu que aquilo era muito mais do que serviço de saúde, mas, assim, um direito à cidadania. E essa questão do modelo de atenção à saúde é fundamental. Por outro lado, nós precisamos também investir no modelo de gestão. E no modelo de gestão, nós temos que entender que houve um processo gradativo de implantação do sistema de saúde, que começou com o fortalecimento do papel dos municípios. Eu sou do tempo em que uma conferência nacional chamou-se a municipalização é o caminho, se não me engano era esse o nome. E depois, com o tempo, nós fomos aprendendo no processo de organização que qualquer sistema universal do mundo precisa se organizar a partir dos territórios regionais. E esse, para mim, é uma das grandes questões centrais do processo hoje que nós envolvemos a questão do modelo de gestão. E como estamos aqui na Casa das Leis, né, do povo, que nós possamos discutir fortemente a questão da regionalização, né, do financiamento regional, de um financiamento que dê condição de organizar toda a rede de atenção à saúde, que seja capaz, por si só, de fortalecer essa regionalização e, por sua vez, fortalecer também os próprios municípios. E, para isso, nesse modelo de gestão, a gente tem que trazer alguns desafios aqui. O primeiro desafio, essa Casa e o Congresso está se debruçando, que é a questão da reforma tributária, mas eu vou mais além. Nós precisamos estabelecer um novo pacto sanitário de responsabilidades, de proporcionalidade de responsabilidades. Porque não é uma questão só de dizer assim, o SUS é tripartite. Nós temos que estabelecer atribuições, competências e capacidade para que isso aconteça. Por si só, estabelecer o percentual de estados e municípios desproporcional à capacidade de cada um responder a essas necessidades, será muito pouco se nós fizermos essa discussão, porque nós vamos viver sempre achando que o outro tinha que pôr mais. E, na verdade, eu acho que a reforma tributária e um novo pacto federativo que traga nos aspectos sanitários e responsabilidades é fundamental no sentido dessa Casa. E, por último, e, obviamente, eu acho que em função até do próprio tema, tem que ficar claro aqui
que nós temos que fazer uma nova abordagem em relação à sociedade no que diz respeito ao modelo de gestão. Nós temos que contratualizar com a sociedade brasileira os cuidados de saúde. Nós temos que dizer claramente para a sociedade o que nós vamos oferecer, como é que nós vamos oferecer, como é que vai ser esse acesso, e fazer uma relação transparente disso com a própria sociedade. Porque eu só acredito que nós vamos convencer a sociedade da necessidade de se ter mais recursos à medida que ela sentir claramente que o poder público está se comprometendo com resultados específicos, principalmente na área do cuidado da saúde. Agora, é óbvio que tudo isso só se faz se nós pensarmos justamente o aspecto de financiamento. Eu estou com alguns números aqui, não são números diferentes do que vão ser apresentados, do que já foram colocados aqui, mas são números que chamam a nossa atenção. Os países universais aplicam cerca de 7% do seu PIB em saúde pública. Nós fechamos o ano passado com algo em torno de 3,99%, 4%, considerando que foram talvez um dos melhores anos em termos de proporção. Claro que aí tem a ver com a queda do próprio PIB. Né? Não quer dizer que isso seja um grande número. Mas, de qualquer forma, mostra que nós estamos muito aquém de outros países. Por outro lado, nós observamos que, gradativamente, o Ministério da Saúde, em termos de aplicação de recursos em relação ao PIB, é quase uma linha reta, independente do matiz político de qualquer governo. 1,7%, 1,8%, isso vem desde praticamente 2002. Ou seja, tem alguma coisa, um certo descompasso em relação às necessidades de saúde e o aporte de recursos. Lembrando que o governo federal absorve praticamente 66% do que arrecada fica no governo federal. Por outro lado, nós vemos estados e municípios que, desde 2002, vieram crescendo na sua participação proporcional, a ponto de que, hoje, em 2018, nós temos que 56% dos gastos públicos de saúde são bancados por estados e municípios. E, praticamente, nos últimos anos, 44%, né, proporcionalmente bancados pelo recurso federal. Então, nós vamos precisar rever esse processo. Claro que é muito difícil fazer essa discussão, antecedido pela fala do presidente do Conselho, quando a gente tem diante de nós uma emenda constitucional que, de certa forma, não só não vincula, como vincula para um patamar de médio e longo prazo, principalmente muito pior do que já se tinha antes. Agora, de qualquer maneira, nós precisamos retomar essa discussão. Lembro bem que, quando você foi na discussão da reforma da Previdência, as imagens que se utilizavam era justamente isso. A Previdência está retirando o recurso de várias áreas e, com isso, ela compete com saúde, com educação, com previdência. Na hora que isso for possível, então, se pode se vislumbrar a possibilidade de colocar mais recursos para a saúde ou para a educação. Está na hora da gente aplicar essa máxima, então. Então, precisa repensar novamente o financiamento para a área da saúde. Por outro lado, nós temos que imaginar que todo esse financiamento que está proposto aqui, ele corresponde a um crescimento que, em termos numéricos, pode até nos chamar a atenção, né? Porque, quando a gente olha que a despesa total em saúde são 266 bilhões de reais no ano de 2018, com uma parte significativa de participação de estados e municípios, à primeira vista, para a sociedade em geral, se estabelece que isso pode ser algo de extremo valor, porque, comparado com os financiamentos públicos, isso se dá de uma forma muito maior. Só que, na prática, nós temos que entender que a saúde é um pouco diferente, né? Nós não podemos imaginar que só com a inflação de determinado ano a saúde vai ser mantida. Nós temos que imaginar que a população brasileira vai envelhecer, que nós teremos que ter condições de absorver as incorporações que a tecnologia nos traz. Nós teremos que absorver por um determinado tempo as condições socioeconômicas desse país, com que faz que grande parte da população e cada vez mais vão precisar do sistema de saúde para poder se organizar, inclusive, em termos de seus atendimentos. Agora, o mais importante desse processo, essa grande batalha pelo financiamento, ela se dá desde a origem do SUS. Se nós pensarmos lá atrás, talvez foi lá atrás que nós tivemos um grande tropeço. Porque, quando os constituintes pensaram o sistema de saúde, eles pensaram um percentual do orçamento da Seguridade Social, que correspondia a cerca, acho que, de 1/3 do que seria. E nós, com o passar do tempo, nós começamos a ter que trabalhar olhando para os orçamentos fiscais dos governos e acabamos, em alguns momentos, tendo algumas alternativas, mas sem essa devida segurança. Se a saúde não for pensada com essa lógica do direito social, com a lógica do direito do cidadão, se ela continuar sendo pensada apenas sobre a lógica de alocar procedimentos e serviços,
nós vamos ter problemas muito sérios. Porque, na verdade, o que nós precisamos colocar aqui é que, para fins de alocação de recursos financeiros, a saúde precisa ser pensada como direito de cidadania. E aí, direito de cidadania é um pouco diferente dos aspectos só econômicos. Direito de cidadania passa por exercício pleno do papel do cidadão. E esse, para mim, talvez seja a grande questão daqui para frente, né? Eu vejo assim que a pauta do Congresso Nacional está muito colocada em relação à questão da saúde pública, né? A gente tem várias agendas, mas eu acho que nós precisamos fazer um grande movimento nacional, e o Conselho Nacional de Saúde fez esse movimento com as conferências nacionais de saúde, de colocar na pauta da sociedade, neste momento, que saúde é direito do cidadão, direito inalienável que não pode ser substituído por qualquer outra coisa. E fazemos um grande movimento na parte política, na parte dos gestores, para novamente colocarmos, como foi em 1988, saúde como agenda do exercício da cidadania brasileira. Muito obrigado. Agradeço ao senhor René José Moreira Santos pela sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor Williams Ferreira Bezerra, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Você vai colocar a apresentação? Vou. Então fica à vontade. Pode pôr em tela se quiser também. Passador, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro agradecer à doutora Adriana Ventura, relatora da Comissão Permanente da Saúde, pelo convite feito ao CONASENS, ao Pigato, cumprimentá-lo, presidente do Conselho Nacional de Saúde, ao doutor René do CONAS, nosso ministro, doutor Genô. E lógico que nós vamos apresentar aqui vai ser muito repetido aí já apresentado pelo Pigato, pelo René, mas é uma consolidação rápida com relação àquilo que nós compreendemos como eixos temáticos da gestão, recursos e planejamento. Isso muito na visão municipalista. O SUS, ele, nos seus desafios, dimensões, desafios do Sistema Único, suas dimensões assistenciais, é interessante a gente frisar bem isso. Em 2017, realizou 1,7 milhões de partos, 6,5 milhões de hortas e próteses, 19,9 milhões de procedimentos oncológicos, 11,7 milhões de internações, 185,7 milhões de doses de vacinas administradas, 925 milhões de medicamentos de alto custo, 1,4 bi de consultas e 4,5 bi de procedimentos ambulatoriais. Por si só, a gente demonstra a dimensão desse Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema único universal do planeta, o maior sistema de inclusão social do mundo também. Nas suas dimensões econômicas, as APS, nós temos um orçamento de gastos em saúde pelos 3 entes federados de 297 bilhões de reais, onde 43%, 129,8 bi, é referente ao custeio da União, 76,6 pelos estados, 91 pelos municípios, ou seja, 43 da União, 26 pelos estados e 31% na composição pelos municípios, dando um per capita Brasil de R$ 1,4 mil anual, disponibilizando ao sistema R$ 3,89 per capita dia para fazer saúde pública no Brasil nas diversas áreas. Com a população de 209 milhões de habitantes, uma extensão territorial de 8 milhões e meio de quilômetro quadrado, com 5.570 municípios. Ao longo dos últimos 25 anos, nós tivemos a despesa pública em saúde na proporcionalidade do PIB. Se a gente observar em 2002, a União trabalhava com 1,66% do PIB. Nós vamos para 2017, 1,76% do PIB trabalhado
E aí a gente observa uma linha uniforme de aplicação em recursos da saúde por parte da União. Parece que é uma receita de bolo. O presidente que lá entra já recebe uma orientação da sua equipe econômica que diz, olha, você não pode trabalhar mais do que 1,5% do PIB em saúde. Os estados, há 20 anos atrás, trabalhavam com 0,70% do PIB, agora em 2017, 1,04%. Os municípios com 0,81% em 2012, há 25 anos atrás, e agora com 1,25% do PIB. A gente observa uma linha crescente, gasto ascendente com tendência a aumento encontra a estagnação do governo federal. Então, gasto total 4% do PIB, a gente observa 1,76% da União, 1,25% dos municípios e 1,04% dos estados. Quando nós vamos para outra questão de subsídios, a gente observa que nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nós tivemos 4 trilhões em subsídios do governo federal. O valor do subsídio da União de 2003 a 2017. 4 trilhões de subsídios, benefícios financeiros e creditícios e receita e gasto nos tributos. Se nós puxarmos isso, subsídio versus gastos com a saúde, os subsídios anualmente oferecidos pela União correspondem a 2 orçamentos do Ministério da Saúde. É o total de gastos em saúde no Brasil. Então, ou seja, os subsídios anual que é dado pelo governo federal para empresas de diversas áreas no Brasil, principalmente para a fabricação de motos, corresponde a 2 orçamentos do Ministério da Saúde, que é igual aos gastos de saúde pública no Brasil com saúde, né? Quando a gente vai para a carga tributária, União, estados e municípios, tem uma estabilidade da carga tributária versus o PIB. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, 2006 a 2015, os 9 anos, 2013, 2006 era 33,3%, a União abocanhava 23,1%, os estados 8,6% e os municípios 1,7%. Se nós formos para 2015, a União, isso é fonte da Receita Federal, com 22,3%, os estados com 8,3% e os municípios com 2,1%. A gente observa que a maior concentração financeira fica na União, a parte nos estados e os municípios, onde é a base da prestação do serviço na saúde pública e dos gastos, em geral, no sistema, fica com 2,1% da carga tributária. Isso é totalmente inviável e com o Pacto Federativo a gente imagina que essa desproporcionalidade precisa ser corrigido urgentemente. Desafio da possível desvinculação, aplicação de ações de serviço de saúde, a gente faz um histórico aí de 2002 a 2017, nas suas diversas dimensões e nas diferenças de aplicação mínima. Quando a gente vai para 2002, a aplicação mínima da União era de 66 bilhões de reais. Quando nós vamos para 2017, a gente vê a aplicação mínima da União de 116,52 bilhões de reais, com a despesa declarada de 122,65 bi, com uma diferença de aplicação superior de 6,13 bilhões. Quando nós vamos para os estados, que tem a aplicação mínima percentual de 12%, a média de aplicação dos estados é de 13,5% em 2017, com a aplicação mínima de 64,76 bi, com a diferença para cima de 73 bi da aplicação declarada, com superávit de 8,32 bilhões de reais em 2017. Nós fomos para os municípios, temos a regra de aplicação de 15% das suas receitas. Quando a gente vai para 2017, nós aplicamos em média 24,2%, numa aplicação mínima que era para ter sido de 54,68 bi, nós aplicamos na aplicação declarada 88,22 bilhões de reais, com superávit de 31,40 bilhões de reais que os municípios tiveram de tirar de outras áreas e aplicar em saúde pública em 2017.
2017. Quase que o montante é a aplicação mínima que nós trabalhamos. As conquistas também, nós tivemos avanços, as conquistas da saúde pública no Brasil, nós temos a Constituição Federal, que no seu artigo determina que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Direito de todo dever do Estado mediante políticas sociais. Nós vivemos num momento de crise no Brasil, onde 14 milhões de brasileiros vivem na crise do desemprego. E grande parte dessas pessoas migraram dos planos de saúde para o serviço público de saúde. Isso tem que ser levado em consideração também no momento do financiamento da saúde. E uma crise econômica também, que a gente vê a emenda 95, que falou bem aqui o Pigato e o Renê, trava muito a questão do investimento em saúde. E isso, na judicialização da saúde, não é visualizado também pelos juízes quando vão decidir sentenças em prol dos seus solicitantes. Nem leva em consideração as políticas sociais nem econômicas e as crises que nós vivenciamos no Brasil. Somente lê o direito, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é o que a gente observa. Avanços necessários, como bem falou aqui anteriormente meus antecessores, modelo de atenção à saúde, nós temos que ter um modelo que atenda às necessidades de saúde da população, acompanhe também e visualize as especificidades de cada região. Nós temos um país continental, com regiões diversas, tendo um planejamento e orçamento ascendente. Não adianta nós fazermos planejamento verticalizado, tem que começar dos municípios, nas regiões, nos estados, se chegando na União, com um planejamento regional integrado, nos 300 federados, planejando lá, observando e visualizando os vazios assistenciais e implementando um mecanismo de governança que atenda às necessidades de cada região, com suas especificidades. Autonomia dos entes federados, entendeu? Interessante que nós tenhamos essa autonomia mesmo de fato exercida, que o gestor, seja ele em qual nível for, tenha condições de fazer o planejamento das suas despesas, tenha condições claras de aplicar o recurso financeiro conforme a necessidade de cada município, de cada região. Ampliação do financiamento, nós temos que ter isso urgentemente, nós não podemos fazer saúde pública, onde estamos trabalhando com 3,89 per capita e nós trabalhando em municípios com 31,9% bilhões a mais, trabalhando com 10% acima do seu mínimo de aplicação. Gestão de custos, isso é uma política que precisamos implantar na questão do financiamento. Eficiência no planejamento, execução, gestão e execução de recursos. E autonomia na utilização dos recursos financeiros. Nós sempre defendemos caixa único, repasse único, e o município tem seus mecanismos de planejamento, como plano de saúde, relatório de gestão, conselho de saúde implantado, e trabalhando, né? Nós temos Câmara de Vereadores que acompanham a aplicação dos recursos financeiros, e aí nós temos uma agenda da saúde municipal que prioriza as suas necessidades. E essa autonomia na utilização de recursos financeiros ela é necessária para que nós, cada município, cada região, saiba priorizar as suas necessidades conforme aquilo que é desenhado no seu plano municipal de saúde. E é isso que a gente trabalha, é isso que eu vim apresentar para vocês, e é isso que nós, Conasens, defendemos junto aos entes federados, junto às comissões, e a nós fica o agradecimento e a disponibilidade de sempre estar no debate. Agradeço ao senhor Williams Ferreira Bezerra pela sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor José Agenor Álvares da Silva, representante da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Está com o passador? Muito bom. Bom, está ótimo. Vamos. Obrigado. Obrigado, deputada, pelo convite à Fiocruz. Eu devo dizer inicialmente à senhora que eu fui pego de surpresa ontem à tarde, convocado pela minha presidente, chefe de gabinete da presidente, por estar aqui. E
Para mim é uma grande honra estar aqui, embora esteja afastado do tema há muito tempo, né? E não esteja discutindo esse tema por longo tempo. E vendo os companheiros aqui na mesa, a gente vê que realmente a situação ela é muito parecida. Desde o início do SUS não, né? Porque a gente tem muito, eu acho que é um defeito que eu coloco, que eu tenho, é de não achar que tudo começou com o SUS, né? O SUS começou por causa para dar uma resposta a uma situação caótica que existia nesse Brasil, onde a gente havia um número significativo de pessoas que não tinham nenhum tipo de assistência. E a questão do financiamento das políticas sociais são problemas desde essa época. Elas não são problemas a partir da Constituição de 88, não, são problemas anteriores. E o sistema e a saúde, ela é agraciada com isso desde os primórdios da criação do Ministério da Saúde, desde os primórdios das chamadas políticas de interesse coletivo, que eram universais, tá certo? Mas que não tinha o devido financiamento, não tinha o devido suporte de gestão e financiamento que teria. E se a gente olhar a linha do tempo, a gente vai ver uma coincidência maléfica, mas muito interessante. Desde a década de 80, que eu estou no Ministério da Saúde, entrei por concurso na década de 80, essa questão da insuficiência de recursos para a área social, ela era discutida. E não foi nenhuma nem duas propostas de impostos que foram feitos, ou de ações dentro do Congresso Nacional que foram feitas para dar condições de funcionamento à área social. O fim social, na década de 80, ele foi criado para quê? Para suplementar recursos da saúde e da educação. Foi a maior alegria no Ministério da Saúde na época, foi alegria, soltamos fogos. O recurso do fim social veio, mas como fonte substitutiva. Entrou o fim social, saiu o recurso do orçamento fiscal. E se a gente olhar agora mais contemporaneamente, a gente vai ver o quê? A emenda 29, ela foi recebida, todo mundo na maior alegria. O que aconteceu com a emenda 29? Qual foi o impacto dela? Nós vimos aqui os colegas falando. Qual foi o impacto dela? Praticamente nenhum. Praticamente zero. A chamada saúde mais 10, qual foi o impacto dela depois? A emenda 86 para a saúde, zero. Só teve uma emenda constitucional que deu impacto à saúde. Foi a emenda 95. Ela impactou exatamente da forma contrária que a gente sempre esperava que ela impactou. Essa impactou, as demais nenhuma. Dentro da expectativa que a gente havia sempre colocado, na discussão, seja com a sociedade civil, seja com o Congresso Nacional, sejam com os gestores, nenhum impacto. Mas a emenda constitucional 95, ela deu impacto, e vai dar impacto. O impacto dela não é agora, não. O impacto da emenda 95 é igual ao agrotóxico, ela é acumulativo. Agrotóxico é assim. Tem momentos que fica agudo, e na agudeza do agrotóxico a pessoa se contamina, mas com os tempos ela vai acumulando, Chega lá, daí 20, 30 anos, pode acontecer que tenha alguma questão. O impacto dela previsto é para 20 anos dar uma mexida, mas nós temos colegas aqui que já disseram, olha, daqui a 2 anos vai ter problemas que a gente não está imaginando, porque nós estamos olhando apenas no global. Nós não estamos olhando o micro. Porque muitas vezes, quando você fala assim, a população vai crescer. A população vai envelhecer. Nós precisamos de dar atenção especial para os que nascem, vocês estão vendo aí a questão do sarampo e de outras doenças, e para os que envelhecem, que quando envelhecem, o custo da saúde é muito maior. E o impacto vai ser maior quando você medir essa questão individual, per capita, na relação que tem hoje com o orçamento global da saúde pública. Então, isso é um fato que a gente está percebendo, que as pessoas que estão estudando estão percebendo.
Eu fiquei sabendo disso hoje, conversando com um colega ali, que até brinquei com ele, eu ia te ligar para pedir algumas informações. Ele falou, a informação principal é essa. O Carlinhos Zoquer, que está aqui. A informação principal é essa. São estudos prospectivos que a gente está fazendo. A gente não está observando isso agora. Então, a emenda 95, ao contrário de outras leis e coisas, ela deu um impacto considerável na saúde. Mas tem uma questão que eu acho que é importante que a gente ressalte, e que foi falado aqui. Primeiro é o seguinte, todos os governos, independente da coloração política, independente do partido, não teve diferença na política econômica, nenhum. Você pode até tentar situar a partir de tal ano até tal ano. Não teve. A área econômica sempre achou que a gente da saúde era perdulário. Por quê? Porque a preocupação é outra. Essa discussão do PIB, para mim, me desculpa os economistas, já conversei isso com algum, para mim, isso para mim não tem significado na questão da saúde. Olha, o PIB do Brasil é igual, o PIB que é da saúde aplicado é igual ao PIB da Inglaterra. A gente tem que fazer uma outra conta simples. Qual que é a população da Inglaterra? Qual que é o custo aplicado na Inglaterra? O valor global de orçamento aplicado na Inglaterra e qual que é o valor global aplicado no Brasil? Qual que é o PIB da Inglaterra? Qual que é o PIB do Brasil? Eu falo isso sem entrar em estudos econométricos, porque eu não sou economista. Mas a discussão que a gente tem que fazer, no meu entendimento, é outro. Qual que é o montante de recursos que eu preciso para dar atenção à saúde? Não é para nós que estamos aqui, não. Esses que estão nesse auditório, não somos para nós. Mas para aquelas pessoas que estão distantes e que precisam de atendimento à saúde. Seja do atendimento mais simples ao atendimento mais complexo. E essa é a diferença que tem de alguns sistemas universais com o nosso sistema universal. Porque os conceitos são muito parecidos, os princípios são muito parecidos, as diretrizes são muito parecidas. Mas tem uma questão que é totalmente diferente, que é isso que eu acho que nós temos que resgatar, que é o quê? A responsabilidade política da nação. Não é a responsabilidade política só do Congresso Nacional, porque o SUS não nasceu, não foi por uma concessão do Congresso Constituinte, não. O SUS nasceu por uma conquista da população que já não aceitava mais haver essa diferenciação de atendimento, de quem tinha carteira de trabalho e quem não tinha carteira de trabalho. Então, quando a gente pensa isso, nós precisamos hoje de quê? É de politizar realmente a necessidade do Sistema Único de Saúde. E eu vou dar 2 exemplos para vocês, assim, rapidamente, ainda tenho tempo, que foi citado aqui o sistema inglês. Porque, se a gente comparar, a gente vai ver uma diferença fundamental. O sistema inglês, ele é um sistema da nação, da população inglesa. Agora, semana passada, em meio à discussão do Brexit, em meio à discussão de mudança de primeiro-ministro, em meio à discussão de quem seria primeiro-ministro, o primeiro-ministro eleito simplesmente alocou 250 milhões de libras para o sistema inglês na área de inteligência artificial. Para quê? Para adentrar aquela questão que hoje está sendo muito discutida aqui, da saúde digital. Isso pode melhorar o atendimento, pode melhorar a gestão, pode melhorar a avaliação de dados. 250 milhões de libras. O primeiro-ministro inglês alocou no sistema. Numa conversa, um segundo exemplo, numa conversa de acordo bilateral que estava sendo proposto pelo presidente americano ao primeiro-ministro britânico, primeiro-ministro da Inglaterra, num tratado bilateral, se colocou que queriam também
colocar na discussão o NHS e fazer algum tipo de discussão, que eu não sei o que, com os sistemas de privado do seguro-saúde. Por unanimidade, toda a classe política da Inglaterra rejeitou. Não teve nem por que discutir. Isso aí, eu posso passar, deputada, se a senhora tiver interesse, tem um artigo que foi publicado no jornal É o País, e que o jornalista que fez, ou a pessoa que escreveu, estava mostrando a importância do sistema inglês para a população da Inglaterra como sistema universal e o orgulho que os ingleses têm desse sistema. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma questão importante. E a gente precisa disso, porque nós vamos ficar discutindo isso. Temos alguns vieses diferentes entre nós que estamos nessa mesa, entre nós que convivemos com a CONAS, com a ASEMES, com o Conselho Nacional de Saúde, porque a gente, desde quando a gente criou o SUS, a gente tinha uma premissa. Nós vamos brigar, mas vamos sair para construir o SUS. Só que isso ficou só entre nós. Isso ficou, desculpa o termo, só dentro de uma espécie de um exército de Brancaleone, que somos nós que defendemos o SUS. Hoje as pessoas têm vergonha de defender o SUS, eu não tenho. As pessoas, quando não têm o que falar, pegam e falam assim, porque você não usa o SUS. Eu uso o SUS. Eu uso. Então, a gente fica nessa. Por quê? Que parece que a gente tem vergonha de defender. E, independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo, a gente não tem que ter vergonha de defender. A gente tem que ter coragem de defender o Sistema Único de Saúde em qualquer momento, em qualquer lugar que tiver. Não temos que achar que está tudo perfeito. Não está tudo perfeito. O sistema inglês também não está perfeito. Se você for lá analisar, tem problemas. Só que eles têm a capacidade de tentar resolver esses problemas. Se a gente for lá hoje, problemas que nós temos aqui são semelhantes aos problemas que eles têm lá. Por exemplo, cirurgia eletiva, eles têm problema. Mas é preferível... Hein? Tempo de espera, é problema. Eles têm problema. No Canadá, que é outro também que é citado, tem problema. Todos os sistemas universais hoje têm problemas. Por quê? Porque o custo da saúde ele é muito alto. A inflação da saúde é muito maior do que a inflação da economia. Todo mundo sabe disso. A incorporação de tecnologia, ela cria paradoxos. Ajuda. Aumenta o custo. E aí nós temos uma outra questão que eu acho que é importante que a gente coloca, principalmente para nós que temos responsabilidade com esse sistema, que temos a coragem de avaliar o que está errado e propor o que está errado, é da gente colocar de uma questão simples. Isso, tem uma professora que chamava a atenção disso e chama a atenção disso, e tem um texto dela que é lindíssimo, quem quiser, acesse, que é a Sônia Fleury, que ela falava, durante a reforma sanitária, nós fomos instituintes. Eu complemento, fomos instituintes porque talvez fosse mais fácil de discutir como fazer as diretrizes e tal. Agora, de aprovado, nós fomos instituídos. E, como instituídos, nós temos que ter a obrigação de avaliar e propor a correção de rumos que nós queremos ter. E nós temos que ter certeza de que as correções de rumos que nós queremos e que nós sabemos que tem que ter, nós vamos ter muita dificuldade no momento de restrição fiscal, no momento de restrição política e no momento em que segmentos importantes da vida nacional hoje se colocam totalmente contrário e têm propostas, digamos assim, propostas 1000 para minar ainda mais os interesses do SUS. Por quê? Só a última frase. Porque a diferença do que a gente fez e que as pessoas tentam colocar, ela é muito simples. Todos os brasileiros hoje são cidadãos. Muitos não têm direito à cidadania. E aquilo que o René falou, nós queremos cidadãos com direito à cidadania. É isso que nós precisamos fazer. Obrigado. Muito obrigada.
Bom, vou até sair do protocolo aqui. Eu quero agradecer, porque eu gostei da fala de todos. Eu até estou muito inspirada, viu? Verdade. Agora temos aqui a nobre deputada Tereza Nelma. Muito obrigada por nos prestigiar. Ela também é da Subcomissão de Saúde, uma batalhadora. Então, é um prazer tê-la aqui. Se você quiser fazer uso da palavra, você faça. Pode ser depois, não tem problema nenhum. Então, nós temos algumas perguntas. Primeiro, eu vou fazer as perguntas da internet, depois eu vejo se a deputada Tereza Nelma quer fazer alguma pergunta, e depois eu faço algumas considerações em cada fala, tá bom? Vamos lá. Olha, nós temos a pergunta de uma pessoa chamada César Augusto Marques, que pergunta: estou numa pequena comunidade chamada Santa Isabel do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Temos um pequeno hospital aqui 100% SUS, mas os valores pagos na tabela SUS são irrisórios. E a pergunta dele é: vocês podem ajudar no reajuste da tabela SUS para valores razoáveis? Que realmente possam manter as entidades de saúde. A velha discussão. Bom, alguém quer responder? Rapidamente. Pois lá, fica à vontade. Não, se eu vou ajudar no... Não, mas é só... já respondo que nós temos aqui um grupo de trabalho que é do Luizinho, deputado Luizinho, doutor Luizinho, que justamente... que você também faz parte, eu também faria se eu não tivesse a mesma comissão no mesmo horário, mas eles estão falando disso. Pode ir. Não, primeiro, a gente tem acompanhado também o debate sobre a tabela, mas o que a gente quer trazer aqui, na verdade, é um outro foco. Um pouco eu coloquei na minha fala. No conceito, por exemplo, da gestão, a gente tem que começar a contratualizar o cuidado. E, às vezes, o cuidado não é comprar procedimento. E, necessariamente, não é reajustar um procedimento da tabela. O que foi citado aqui, por exemplo, dos sistemas europeus, a maior parte dos sistemas europeus contratualiza o cuidado. Claro que tem que levar em consideração o custo, tem que considerar o que é a necessidade do que vai ser comprado, tem que considerar o desfecho de um tratamento. Os países que mais avançaram nos últimos anos, eles utilizam-se de parte de questões de tabela, mas principalmente na alta complexidade, mas na maior parte das vezes contratualiza o cuidado. Eu acho que talvez nós temos também que mudar o nosso paradigma. Observar a tabela como algo que vai induzir qualidade e acesso, talvez não seja a nossa única percepção. Nós temos que ter a percepção de contratualizar o cuidado. Para isso, principalmente, nós temos que saber qual é o papel dessa unidade hospitalar dentro da rede, o que ela se presta a fazer, quanto custa isso e como o poder público pode comprar isso de uma outra forma que não seja só pagar para o procedimento. Eu estou colocando uma questão que não está só sobre a ótica do SUS. Os planos de saúde, a saúde suplementar, já estão buscando outras formas de relacionamento com os prestadores que não seja só pagar por procedimentos. Porque, na prática, o que nós queremos é que os prestadores de serviço ao sistema absorvam a ideia de que eles são responsáveis pelo cuidado. E, por esse cuidado, eles têm que ser remunerados. Eu sei que eu estou falando de uma coisa que é muito mais complexa, porque nós temos aí 30, enfim, mais de décadas trabalhando a ideia da tabela, mas eu acho que a ideia da tabela tem que ser substituída pela contratualização do cuidado e novas formas de remuneração, que impliquem performance, qualidade, desfecho, que estabeleça custos a partir do perfil assistencial, como tem alguns países do mundo, que utilizam o sistema DRG para estabelecer o custo de um hospital. Nós temos que avançar um pouquinho mais. Eu acho que só a discussão da tabela, por si só, não será a grande solução. E, principalmente, entender com a contratualização do cuidado, que é algo que vai além do procedimento, mas sim de toda uma linha de cuidado que envolva a melhoria da saúde da população. E mais, quem sabe até pagar pela saúde, necessariamente, pela manutenção dela, e não necessariamente pela compra de serviços. Eu sei que eu não estou dando nenhuma solução para a tabela desse hospital, mas eu acho que nós estamos aqui num campo de troca de ideias que talvez a gente possa avançar, como alguns países como a Espanha, a Catalunha, Portugal já avançou, o próprio sistema inglês, que tem uma formulação diferente também em relação à contratualização do cuidado. Vou passar a palavra para a deputada Tereza Nelma para ela fazer algumas considerações e perguntas. Estarmos aqui, né? Então, é porque esse assunto é muito importante para nós. Eu estou deputada federal e um dos motivos é a saúde, né? Um dos compromissos que eu tenho com o meu Estado, né? Além de ser paciente oncológica,
Eu assumo muito, porque para mostrar para as outras pessoas que é possível, né, curar o câncer sob controle, claro, mas melhorar o atendimento. Então, eu não estava presente, mas minha assessoria me passou, né, cumprimentar aqui o Fernando Pigato, que eu já ouvi várias vezes, presidente do Conselho Nacional de Saúde, com maior sucesso a conferência que aconteceu agora. E quando ele falou sobre a questão da 95/2016, esse é um grande desafio para nós aqui nessa casa. Tá? Se nós conseguirmos tirar, acabar com ela, removê-la, extingui-la, seria o ideal para nós. Né? Isso é uma grande luta que terá que ser de todos nós, não só nós aqui da Comissão de Seguridade Social. E aí pode contar com a gente. Ela é muito incoerente quando a gente tem uma população crescente, né? E você está com os investimentos, com os recursos congelados, principalmente na área da saúde. E quando nós temos uma situação, onde eu estava falando de pessoas com câncer que estão no verdadeiro abandono, né? Que os CACONs eles não estão atendendo ao seu objeto, já está tendo filas de esperas. Você tem um diagnóstico de câncer, a lei dos 60 dias não funciona. Eu falo do meu estado, ela não funciona. Tá? As 3 leis de reconstrução mamária também não funcionam. O que é que eu estou tentando fazer? Quando eu estava lá, no meu estado, eu tentei pelo Ministério Público Federal. Aqui eu estou direto com o ministro Dias Toffoli, discutindo o que tentar fazer. Então, eu e a Adriana, nós estamos na subcomissão de saúde, a Adriana está com essa responsabilidade, eu estou com outra, que é mais complexa ainda, que é trazer o quadro. Aí eu vou pedir a ajuda do doutor Mauro, que agora deixou de ser o presidente do CONASEMS, mas ele tem conhecimento do mundo inteiro, que é a situação da média e alta complexidade. Eu falei no doutor Mauro, senhor presidente Williams, porque ele agora tem mais tempo, tá? Para me assessorar, para me ajudar, porque a área que nós estamos... Eu já o aluguei para 5 temas importantíssimos. Não, eu também... espera aí, vai ser uma concorrência danada aqui, viu? Quando eu vi Mauro aqui, eu vou pedir Mauro também ajuda, porque eu estou com um tema complicadíssimo, né? Que é a média e alta complexidade. Né? De como nós encontrarmos soluções, sugestões para outubro nós termos um relatório para entregar ao Ministério da Saúde. Nós temos essa responsabilidade muito grande, é pensar Brasil, não é pensar um estado, nenhuma situação. Então, quando eu vi na relação, eu estava em outro compromisso, eu disse, não, eu vou lá, além de prestigiar a minha colega Adriana, eu vim aqui porque também tenho interesse de saber da questão do financiamento da saúde pelos entes federados, que é muito complicado, que não existe esse dinheiro novo e existem doenças novas. Eu falei ontem que eu vim aprender agora, eu tenho toda humildade de dizer. Lá no meu estado, eu estou trabalhando muito, me procuraram na área de hanseníase. Está um número muito alto. Alagoas. E lá, né, eu tenho ajudado, tenho feito Janeiro Roxo, tenho trabalhado campanhas, mas o mais importante não tem é o tratamento. O tratamento está no posto de saúde, a pessoa passa 8 meses a 2 anos para ter um diagnóstico. A doença já caminhou. E nós temos uma jovem, são vários, dizem que chega numa média de 200 pessoas precisando fazer a cirurgia ou do pé caído ou da mão caída. E nunca foi feita no meu estado. Eu nunca soube disso. E conheci uma jovem enfermeira que há 9 anos está curada e há 9 anos anda com o pé caído e não tem como fazer a cirurgia. E eu fiquei mais ainda, e ontem eu fiz um apelo ao Ministério da Saúde, e quero fazer aqui um apelo aos senhores para ter esse olhar para essas doenças negligenciadas, que está muito forte no nosso país, são crianças e adolescentes, com mão caída e pé caído, sem ter um tratamento digno de uma cirurgia. E aí fomos informadas que onde faz a capacitação é em Roraima,
dos médicos e das pessoas. Meu Deus, esse nosso Brasil é muito grande, tem muita coisa para a gente caminhar. E nós precisamos trabalhar muito. Essa Comissão de Seguridade Social, à frente do doutor Antônio Brito, e todos os componentes. E essa vinda do ministro Mandetta aqui tem dado, assim, um resultado muito bom, porque nós estamos com mais esperança quando ele coloca a questão da atenção primária, porque quase nada disso passa pela atenção primária, porque os postos praticamente não têm os principais, que é ter um ginecologista, que é ter um pediatra e um clínico geral. Quando a gente vê nos dias de hoje, Adriana, que os cânceres de colo de útero se dão mais nas mulheres do nível social mais pobre, porque elas não fazem o exame. Onde é um direito, se tivesse no posto funcionando, fazer um Papa Nicolau. Então, são muitas as nossas demandas que nós temos que nos debruçar. Mas o maior desafio nosso hoje é o financiamento. É a tabela do SUS. É você hoje ter o programa de órteses e próteses nas oficinas ortopédicas, ter a demanda da cadeira de rodas, da cadeira de banho no valor de R$200, e os fornecedores dizem que não vão mais entregar. E o homem, ou a mulher, ou a criança precisa daquela cadeira de rodas ou daquela cadeira de banho. Então, são várias as necessidades. E tudo o que a gente vai falar é uma necessidade. Se você vai para a questão do câncer, um acelerador linear, num hospital universitário lá do meu estado, desde 2017, que não tem, no mesmo ano, a Santa Casa recebeu, e o HU não recebeu, ainda faz a radioterapia antes, as pessoas têm que fazer os moldes. Está obsoleto, já tem todos os diagnósticos. Ontem eu cobrei mais uma vez, olha, graças a Deus, saiu o edital, o hospital já respondeu, quando é que vai? E esses pacientes desse hospital vão para onde? Para fazer seu tratamento de radioterapia. Eles existem, eles não querem morrer, nós queremos viver. Principalmente nós que já passamos por uma experiência de fazer rádio e químio 3 vezes. Então, não é fácil. Então, eu vim muito na esperança de ver os encaminhamentos, né? Gostei muito de encontrar todos vocês, mas, principalmente, o Mauro. Sei que o Mauro é a pessoa certa, mas a Adriana já está na minha frente. Então, se falou aqui em estabelecer um novo pacto sanitário, um novo financiamento para a área de saúde. Também a gente se coloca à disposição para fazer essa discussão aqui, tá certo? E as necessidades de cada município. Uma das coisas que nós temos que defender aqui, tá, são planos regionalizados. Eu não posso determinar o que é bom para o SUS, para o Sul é o bom para as Alagoas, para o Nordeste. Nós temos que olhar com outros olhos, nós temos que observar mais ainda. A pobreza que eu tenho no Sul não é a mesma de cá, a miséria que eu tenho de cá. Lá nós temos produção de deficientes intelectuais, porque eu vim hoje de uma palestra sobre a primeira infância. Né? É a desnutrição, é a negligência, é a falta de um pré-natal, é o abandono. Então, são todas essas mazelas que são comuns a todos nós, que é uma luta suprapartidária, tá certo? Que eu trago aqui junto com vocês para aumentar mais ainda as angústias, né, nossas, né, aqui nessa discussão. Mas eu faço uma pergunta para os 4, né, cada um com sua visão. Qual a perspectiva que nós temos aqui no nosso país, com todas essas mãos que estão querendo se dar? Tá certo? Está chegando a época agora das emendas, né, impositivas. O que nós temos para melhorar a nossa saúde? O que é que nós podemos fazer mais? Então, eu deixo o desafio aí para todos os senhores que são experts no assunto. Muito obrigada. Obrigada, deputada Tereza Nelma. Muito obrigada pelas suas considerações. Eu vou pedir que vocês guardem essa pergunta dela, até porque nós temos uma pergunta de uma outra internauta. Eu faço minhas considerações e depois vocês já podem fazer eu dou mais tempo nas considerações de vocês, porque vocês podem embarcar. Tem uma pergunta aqui de uma estudante de Direito, Lorena Pimenta, e ela uma pergunta que fala: o aumento do financiamento de saúde... Lorena está presente? Lorena. Obrigada pela pergunta. O aumento do financiamento de saúde foi bastante falado. E atenção à fiscalização contra a corrupção, como é planejado e efetivado pelos conselhos? Então, essa é a pergunta
porque nós sabemos também que tem muita discussão em cima de, né, uma fraudes, corrupção que existe em saúde. Então, é uma coisa também que a gente tem que abordar. Inclusive, na minha fala, eu vou falar de vários assuntos que são bem polêmicos, mas, assim como vocês tiveram muita coragem para falar algumas coisas, a gente tem que tocar os dedos nas feridas e falar abertamente, não é? Então, não é verdade? A gente está aqui para isso e para construir. O importante é estarmos juntos. Então, eu volto a agradecer imensamente as falas, cada uma com o seu peso, com uma intenção e com posicionamento, mas eu achei todas muito ricas. Começando pelo Fernando, né, muito incisivo, muito enfático, muito assertivo. Eu já tinha visto você outras vezes, mas o que eu acho muito... Você é muito... Você já dá algumas soluções que, na tua visão, quando você fala, né, acaba com isso, faça isso. Então, eu acho que é isso que esse legislativo precisa fazer bastante. Conversar e fazer realmente a gente fazer coisas efetivas. Porque o que a gente viu aqui na fala de vocês, que nós temos leis que não funcionam para nada, que não servem para nada e que não são executadas. Então, o que eu senti falta um pouco, eu queria que você falasse, assim, em linhas gerais, alguma coisa sobre iniciativa público-privada que tenha dado certo. Certo? A questão, eu achei interessante você trazer a questão do tabaco. E a tua frase forte, quando você falou de gestão, né, porque lembra que o meu eixo é gestão, planejamento e recursos. Né, que você acha indiscutível melhorar a gestão, só que você acha a frase com menos recursos se faz mais, né, que você falou incomodado. A gente sabe que há um subfinanciamento e sabe que há essa questão que tem que ser resolvida. Mas a minha pergunta para você, que eu vou fazer para todos também, é, dentro do quadro que temos hoje, com crise financeira e tudo mais, como a gente dá conta com menos? Talvez venha um pouco, mas não venha o ideal, e talvez nunca seja ideal, como veio a fala dos outros. Então, essa é a pergunta. Porque nós temos outras questões que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com uma questão de judicialização, que é muito séria. A gente tem que lidar com questões do que está esse pacto, que aqui o René falou, que eu achei bacana, quando você falou da generosidade do SUS, porque o SUS é um motivo de orgulho para todos nós. Né? Então, é um motivo de muito orgulho. É o maior sistema do mundo. A gente tem orgulho. O que a gente faz aqui, a gente não faz, nenhum país faz. E nós somos tão generosos e tão generosos, e é um sistema tão generoso. Claro que tem crítica, é claro que tem coisa que não funciona, é claro que temos problemas. Mas ele é tão generoso que nós, inclusive, a gente dá acesso a estrangeiros, que muitos países não fazem isso. Então, a minha pergunta também para você, dentro dessa generosidade que você falou, porque você falou que saúde é um direito de cidadão, né? E a minha pergunta é como é que a gente educa também o cidadão para exercer essa cidadania, até pela própria sustentabilidade do SUS. E quando eu estou falando de cidadão, eu estou falando daquele que tem educação, aquele que não tem acesso a tantos recursos, que precisa daquilo, e aquele que tem recurso, mas abusa do SUS também. Então, essa consciência, essa educação, como você acha que tem que ser feita? Na questão da fala do Williams, que eu também gostei, porque você foi muito didático, quando você fala dos PIBs e traz os números de uma maneira clara, eu fiquei me perguntando, porque quando você falou de ser universal, de ser igualitário, eu queria que você... A questão da judicialização é um problema grave, principalmente porque a gente deixa o coletivo pelo individual. Né? Então, e aí eu aproveito a fala do José Agenor, quando ele cita a Inglaterra, que ele fala bastante da Inglaterra, mas lá, na minha opinião, e eu garanto que sim, você conhece muito mais do que eu. Como eu disse, eu sou nova na área, mas o que a gente percebe é que lá existe um sentimento do coletivo muito maior. O que eu acho que aqui nós temos um problema que eu costumo chamar de umbigolândia. As pessoas, muitas pessoas, não estou falando todas, muitas pessoas tentam resolver o seu problema sem pensar num coletivo. Né? E a gente vê que isso na judicialização aparece, porque, às vezes, a gente penaliza milhões em nome de uma pessoa. Então, a gente tem que ter essa discussão com a sociedade também. É certo excluir alguns em nome dessa inclusão de um, em nome dessa integralidade, e a gente tem que discutir como é que a gente pode fazer leis que funcionem e tem que discutir essa judicialização. Oi? E, para finalizar, aqui com o Williams, que era a minha pergunta, eu queria que você falasse também, um pouco o que você não falou, como é que a gente consegue fazer
com que os municípios, eu não sei se eles usam as mesmas tabelas, as mesmas métricas, os mesmos indicadores para a gente medir as mesmas coisas. Se você puder desenvolver um pouco isso para mim, eu agradeço. Pelas suas planilhas, gostei das planilhas, mas eu queria saber se a gente está comparando coisa igual. Né? Esse é o meu questionamento. E a fala do José Agenor, que foi muito forte para mim, porque aqui a gente está mexendo com uma coisa que é mais grave, mais séria, é uma questão de vontade política, é uma questão de responsabilização do governo, e eu quero trazer também uma outra coisa, que é a responsabilização do cidadão. Né? Porque eu acho que é uma questão de... que tem dois lados a mesma moeda, porque a gente acha o governo, sim, mas ele tem que ser responsabilizado, sim, mas e o cidadão? E o cidadão que poderia ir num lugar para ver o que tem e vai direto num atendimento de alta complexidade, e o cidadão que precisa fazer um exame, e ele pega um monte de exame e faz desnecessariamente. A gente precisa trazer também essa discussão, porque existe uma responsabilidade. E a pergunta para todos... Quando a gente vê a vontade política, essa semana a gente passou muito mal, e a semana passada, por conta das coisas que estão sendo votadas, quando a gente vê que a gente tem assim, as prioridades, quais são as prioridades do nosso país? Né? Porque se a gente aprova nesta casa aumento para fazer campanha eleitoral de 3 bilhões e 700, né? E vocês estão falando da questão do orçamento da saúde, eu acho que a gente tem que repensar mesmo quais são nossas prioridades. Porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que priorizar o que é prioritário. E a pergunta para os quatro, que é a difícil, que vocês não vão ter a resposta, mas é o que eu quero buscar, dentro desse quadro da crise, que foi a pergunta, o sistema atual precisa ser repensado? Porque as leis existem, só que as leis têm que acompanhar o desenvolvimento da sociedade e tudo mais. Então, já que a gente tem um sistema bonito, belo, universal, como a gente faz para torná-lo sustentável? A gente vai cuidar desse subfinanciamento que a deputada trouxe, todos vocês trouxeram com muita ênfase. A gente tem que cuidar disso, sem sombra de dúvida. Mas, sabendo que os nossos recursos são escassos, o que a gente pode pensar de possíveis soluções ou possibilidades para minimizar essa questão? Essa é a minha pergunta para vocês. Obrigada. Eu vou dar 5 minutos para considerações finais. Pode ser suficiente para você? Mauro, se você quiser também, posso te passar a palavra, sim. Você, como sempre participante dessas mesas, se você quiser... Quer? Beleza. 2 te dou, tá bom? Já que você vai ajudar a mim e a deputada Tereza Nelma, eu dou 2 minutos. Tudo bem, deputada? Bom, deputada Adriana, deputada Nelma, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a mesa. Vou ser rápido, queria colocar aí algumas questões. Primeiro, que concordo plenamente que regionalização é o caminho. Né? E nós temos aí que encontrar saídas. Né? A municipalização, como o Renê colocou, né? Eu acho que ela foi além, foi excessiva. Nós temos que olhar para a região de saúde. Nós, gestores, nós, prefeitos e os senhores deputados e senadores. Nós temos que olhar a região de saúde, fortalecer a região de saúde, porque senão a gente não vai avançar. Tem recurso para ser investido? Tem. Enquanto o nosso presidente Williams apresentou aí que as 3 esferas de governo colocaram ano passado 298 bilhões na saúde, o governo federal sozinho deu 320 em isenção fiscal. Somados os governos estaduais, passou de 550 bilhões de isenção fiscal. Eu quero fazer só um registro, né, para não criar muito mais polêmica, da isenção fiscal da fabricação de motocicletas. Acho que isso precisa ser cessado imediatamente, porque só ano passado matou 2.000 pessoas e levou 136 mil às nossas salas de traumas. Né? Então, assim, agradeço pelo carinho da senhora, da deputada Tereza, e o Conasem está à disposição. Eu agora estou em Brasília de segunda a sexta, vou estar à disposição, poder estar aqui ajudando, contribuindo, né, no Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mauro. Como vocês querem? Pode fazer pela ordem, vai lá. Eu fui o primeiro a começar, agora eu começo também primeiro e aí vamos lá. Tá bem.
Primeiro, a questão que foi as perspectivas, né, que a deputada Tereza Nelma levantou aqui, para melhorarmos a saúde. E vem junto, para mim, no meu ponto de vista, essa questão das prioridades e que se o SUS precisa ser revisado. Nós acabamos de sair de uma conferência, né, riquíssima, mais de 3 mil municípios que registraram, que fizeram conferência, que a gente sabe de vários que não conseguiram, por exemplo, chegar na etapa estadual, então não foi contabilizado o debate que foi feito nesses municípios, mas nós sabemos que os municípios eles têm feito o exercício de debater as alternativas, porque essa situação que foi colocada aqui, que inclusive o Williams colocou os números do ponto de vista dos municípios, que é onde tem menos recursos, né, indo para lá, mas é onde se aplica mais recursos, porque é lá que tem que dar resposta. A gente foi em conferências municipais onde a prefeitura investe mais de 30% do orçamento em saúde. Então, lá está sendo feito o debate de como resolver os problemas reais das pessoas, né? Porque é lá que se vive. Lá está o conselheiro, a conselheira de saúde, está o secretário, a secretária, está o vereador, a vereadora, está o prefeito, o vice-prefeito. Estão lá tendo que resolver o problema das pessoas. O líder comunitário, é lá que as coisas acontecem. Então, esse exercício todo que foi feito, nós chegamos numa etapa nacional da conferência, onde as propostas que vieram das conferências estaduais, nós tivemos mais de 300 propostas sistematizadas, e onde tinha que ter 70% de aprovação para não precisar ir a plenário. Nós tivemos somente 16 propostas que não tiveram mais de 70% de aprovação em plenário, com toda a diversidade de público que a gente falava antes aqui. Ou seja, o debate que foi feito, o que precisamos fazer para melhorar a saúde, com certeza a gente vai trazer no relatório aqui na próxima semana, deixar disponível para os senhores e as senhoras fazerem todos os exercícios, porque a gente sabe que tem coisas que competem ao executivo fazer, mas que tem coisas que, apesar da gente ter a ideia de que algumas leis não são implementadas, mas nós temos que seguir insistindo que essa casa aqui tem um papel, sim, de legislar e fazer leis e exigir, junto com a sociedade civil, o controle social, os conselhos, que elas sejam implementadas, né? Não é porque alguma lei não funciona que a gente vai deixar de fazê-las e garantir que elas sejam respeitadas, né? Inclusive, a gente tem hoje condições, né, de acionar outros meios para fazer com que as leis sejam respeitadas. E aí entra a questão da fiscalização, para responder a pergunta da Lorena, o papel dos conselhos nessa questão da fiscalização. A gente sabe que existe, sim, uma dificuldade muito grande, e principalmente a nível dos municípios, né, nessa questão da fiscalização. A gente vê hoje, o Conselho Nacional, a gente tem um trabalho e tem comissões intersetoriais, assessorias técnicas, a gente tem uma relação com o Ministério, inclusive, que possibilita que os próprios integrantes do Ministério atuem nessas comissões para fazer o debate das políticas públicas que estão sendo implementadas, das decisões que têm que ser tomadas e da fiscalização, né, que tem avaliação do RAG, tem outros tipos de avaliação que a gente faz cotidianamente nas nossas comissões intersetoriais, ou seja, tem uma estrutura. Nas questões dos conselhos estaduais também, mas nos municípios ainda tem alguns com muita dificuldade dessas estruturas dos conselhos funcionarem adequadamente. E não é por falta de vontade de quem está, por exemplo, na gestão, é realmente porque as pessoas têm lá, né, do dia a dia, tem as suas questões e muitas vezes falta até a informação. Nós estamos investindo muito na questão da qualificação. Nós tivemos uma parceria com a CGU no passado, que era para quem integra comissões de orçamento e financiamento. Esse projeto foi premiado a nível da América Latina como um projeto exemplar na questão da transparência, fiscalização e aplicação de recursos públicos. E, com base nisso, nós fizemos esse ano um projeto que está sendo colocado à disposição de todos os conselheiros e conselheiras em todo o Brasil, que são mais de 100 mil, né, que é um projeto que também a gente pode trazer aqui em um outro momento, o pessoal também da CGU, para a gente poder estar conversando sobre esses cursos de qualificação para conselheiros e conselheiras. E, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, as questões positivas que temos e, por exemplo, usar os recursos que temos, fazer mais com menos, eu acredito sempre que tem problemas no serviço público e tem problemas na iniciativa privada. Esse é o debate que nós não podemos entrar, de que
ou só dá certo o que é público, ou só dá certo o que é privado. Nós precisamos ver as experiências que estão dando certo e por que estão dando certo, quando tem a complementariedade que está estabelecida no SUS, que é papel da iniciativa privada, e quando tem, sim, serviço público sendo feito com muita qualidade. Eu tenho aproveitado algumas agendas que eu tenho feito em alguns estados para conhecer experiências positivas que dão certo no Sistema Único de Saúde, que tem, sim, né, ou só o papel do Estado ali, ou que tem também o papel da iniciativa privada, porque eu acredito que a gente tem que destapar as vendas que estão muitas vezes nos olhos e em debates que são histéricos e levam a lugar nenhum, e que é o pior que a gente pode fazer nesse momento, enveredar por esse caminho. Nós precisamos, sim, saber que tem questões positivas acontecendo, e o SUS está dando certo nesse país, em muitos lugares, porque existem homens e mulheres, independente do local que estão, e da sua posição, quanto segmento que atua no SUS, fazendo esse sistema dar certo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e a gente continua à disposição. Agradeço muito as considerações. Eu vou passar agora para o doutor Renê. Bom, eu vou buscar responder os questionamentos da relatora, e acho que, ao responder os questionamentos da relatora, eu vou também buscar dar um posicionamento em relação às perspectivas levantadas pela deputada Tereza. Primeiro, eu acho que, quando a deputada coloca o SUS precisa ser repensado, eu gostaria de pensar de outra maneira. O SUS precisa ser aprimorado. Eu acho que nós temos que ter clareza de que esse grande avanço civilizatório que é o SUS, ele ainda é incipiente. Eu sei que falar 30 anos para nós, parece que para a nossa condição de idade, parece que há muito tempo. Mas se eu pensar que o que a gente falou do NHS aqui tem, acho que são 70 anos, acho que é depois do final da guerra, e ele está constantemente sendo aprimorado, eu acho que esse nosso imediatismo, às vezes, de querer todas as respostas num modelo pronto, eu acho que tem que ser, digamos assim, um pouco freado, né? Eu acho que nós não podemos abandonar princípios por mudanças. Nós temos que procurar aprimorar esse processo. E aí acho que algumas mudanças precisam ser pensadas. E eu vou colocar um pouco a provocação que foi feita aqui, que a gente fala muito do direito cidadão, mas parece que há um certo constrangimento de falar do dever do cidadão. E aí eu vou citar um exemplo de uma visita que eu fiz à unidade de saúde em Portugal, que na entrada da unidade básica de saúde estava lá, direitos e deveres do utente, porque lá eles chamam a pessoa que atende de utente. E lá tem um conjunto de direitos e um conjunto de deveres. Um deles, inclusive, é o utente respeitar a forma com que o sistema se organiza. Tá certo? Claro que, para isso, eu preciso aprimorar as questões de formação em saúde, eu tenho que dar transparência ao atendimento para que as pessoas saibam o que devem buscar de atendimento, eu tenho que garantir uma melhoria dos processos de educação em saúde. Mas, por exemplo, um dos deveres do utente é o seu autocuidado. Muitas vezes a gente percebe-se diante de emergências que são fruto justamente porque as pessoas mesmo não se cuidam. E o poder público, claro, tem a obrigação de promover a saúde, de fazer prevenção, mas nós estamos diante de situações recentes, aí, por exemplo, que as pessoas estão abrindo mão de questões que são colocadas pelo poder público, e nós começamos a ter episódios de doenças que a gente achava que não ia ter mais. Então, é preciso deixar claro que, numa relação institucional republicana, em que o cidadão não é só o ente que recebe, mas aquele que também é responsável, que tem que ser cidadão completo, com direitos e deveres. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Claro que isso passa por informação, por formação, né? Cabe ao poder público fazer esse tipo de abordagem. No que o sistema precisa ser aprimorado? Primeiro, nós avançamos muito em alguns aspectos, mas não avançamos ainda em outros. Nós precisamos definitivamente fazer um modelo de atenção à saúde que se assemelhe aos países que implantaram sistemas universais, valorizando e qualificando a atenção primária à saúde, organizando um sistema de saúde que seja capaz de evitar cada vez mais que as doenças crônicas nos tomem uma avassaladora situação que daqui a pouco nós não vamos dar mais conta. Nós temos que melhorar o nosso modelo de gestão, porque o que acontece muitas vezes, eu entendo o processo histórico, mas aquilo que foi defendido pelo CONASENS e é defendido pelo CONAS, há muitos anos nós defendemos. Nós precisamos respeitar o planejamento local e a autonomia.
As regras não podem ser uma regra vinda de Brasília que se coloque igual para todos no Brasil, que é tão diferente. E isso diferencia-se, inclusive, na forma do acesso, porque quanto mais as regras são difíceis para determinadas regiões, menos acesso eu vou ter. Então, esse modelo de gestão precisa ser estabelecido de uma maneira mais autônoma. Nós temos que melhorar a nossa governança. E aí a nossa governança passa em conversarmos não só entre nós, mas entre nós e todos os atores que fazem o sistema. Essa governança que muitas vezes é apartada, nós temos que ver, por exemplo, os prestadores de serviço são fundamentais para o sistema. Nos países que têm sistemas universais, e quando esses prestadores prestam serviço ao sistema público, eles são públicos, porque cumprem regras públicas. Então, nós temos que fazer uma aproximação com a iniciativa privada para que ela também tenha esse interesse. Agora, sem nunca abrir o papel de regular o próprio sistema. E, por último, respondendo uma questão colocada pela deputada, é fundamental que a gente defina imediatamente uma política nacional de atenção da média complexidade ambulatorial hospitalar. Nós temos uma política definida para a atenção primária, queira ou não queira, a gente tem bem definida a questão da alta complexidade, mas nós temos uma dificuldade, uma deficiência nessa questão. Isso se reflete nas cirurgias eletivas que demoram, nas consultas que demoram, porque nós precisamos ter uma outra formulação de financiamento. E é para esse grande desafio que eu acho que nós temos esse momento agora, inclusive, de repensar a remuneração, de repensar o critério de rateio de repasses estados e municípios, e, a partir disso, definir uma política que vá justamente atuar nessa área da média complexidade ambulatorial hospitalar, que é onde é o ponto de partida da dificuldade do acesso e do tempo de espera. Os países que nós conhecemos, que têm sistemas universais, também têm essas dificuldades, mas eles buscaram soluções. Eu agradeço aqui ao convite feito, né, e dizer que para o CONAS é sempre importante vir para o debate aqui com todos os atores presentes aqui nessa sessão. Obrigado. Passo a palavra agora para o Dr. Williams. Bem, não vou... Lógico que muita coisa que eu ia falar, o Renê já adiantou aí com o Pigato, mas eu queria... Lógico que quando a gente trabalha no sistema universal, o planejamento ele sempre vem à frente de qualquer ação. E respondendo já a pergunta que foi me feita, o consolidado que a gente apresenta são coletas feitas em dados municipais consolidados nos diversos sistemas, tanto a nível central, principalmente o Ministério da Saúde, como Receita Federal, Ministério da Fazenda e outros mais. O que acontece muito no Brasil, como um país universal que é e continental, nós temos diversas realidades. É diferente você fazer uma campanha de vacina no município da região norte, onde você leva 22 horas para administrar 10 doses de vacina em alguns municípios, como nós já presenciamos isso, e o custo de você trabalhar uma vacinação de rotina em um município da região norte, em que você tem diversas dificuldades de labirintos de rios para você percorrer, é diferente de você trabalhar isso em um município do mesmo porte, na região sudeste, na região nordeste ou região centro-oeste. Quando a gente fala na diversidade regional, é porque o financiamento da saúde ele tem que trabalhar também as especificidades que acontecem em diversas regiões do país e, se possível, nos diversos municípios da nossa nação. Nós não podemos tratar igualitariamente o município da região norte e nordeste com o município da região sudeste. Se nós pegarmos a renda per capita trabalhada no estado de São Paulo, nos municípios de pequeno porte, é diferente da renda per capita dos municípios da região norte e da região nordeste. Então, o acesso ao serviço de qualidade, na própria condição de aplicação de recursos financeiros desses municípios que têm uma maior renda per capita do seu habitante, é diferente do acesso da qualidade do serviço prestado por esses municípios que vivem única e exclusivamente do repasse federal, na maioria deles, principalmente Norte e Nordeste. Então, nós temos que trabalhar uma atenção primária com financiamento diferenciado nessas regiões, aí o planejamento tem que ser ascendente. Não adianta nós trabalharmos numa política verticalizada, onde trata-se
o Plano Nacional a nível central de Brasília e aplica-se de maneira horizontal em todos os municípios do país. Quando a gente fala num planejamento ascendente, é porque esse planejamento tem que partir das necessidades da população dos municípios, principalmente obedecendo às especificidades e à questão cultural também que acontece em diversas regiões, país afora. Esse planejamento ascendente, ele vem e tem que ser também trabalhado muito no fortalecimento daquilo que nós trabalhamos aqui do processo de regionalização. Né? Nós temos que entender que o Estado e o governo federal é que tem o maior porte financeiro de arrecadação e é que tem a obrigação de dar suporte dos vazios assistenciais nas regiões de saúde. Se nós fizermos um planejamento regional, identificando a necessidade da região de saúde e botar tudo no papel, e a própria União fechar os olhos para isso, isso não vai adiantar nada. Por quê? Porque os municípios já estão esgotados financeiramente da sua capacidade de investimento. E os estados também. Quando se fala, há muito desvio dentro do sistema único de saúde. Há problemas de corrupção, isso é caso de polícia. A polícia tem que resolver isso. Nós não podemos basear um planejamento na área de saúde, ou em qualquer área de governo, pensando que a corrupção ou desvio de finalidade vai destruir o sistema. Para isso, nós temos os órgãos de controle, nós temos os conselhos de saúde, nós temos as câmaras municipais, nós temos a Lei 141, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos os tribunais, nós temos o Ministério Público. Então, o gestor municipal, ele já é investigado, já é acompanhado por diversos órgãos de controle, principalmente pela sociedade. Então, o nosso papel enquanto gestão municipal é nós atendermos o cidadão, atendermos bem dentro da necessidade que ele apresenta. Por isso que o processo de judicialização, ele hoje bate muito forte na porta do gestor municipal. E ele é um câncer que corrói o sistema por dentro. Porque na maioria das decisões, chega para o gestor, ele tem que cumprir em 24 horas sob pena de multa de R$5.000 e o seu CPF fica cadastrado lá e você, às vezes, tem até problemas de prisão. Então, você atende uma demanda judicial, mas você deixa de dar cobertura a outra área como total, e deixa centenas de pessoas e até milhares de pessoas sem atendimento. Então, a judicialização ela precisa ser trabalhada e resolvida. E isso é nos 3 entes federados. Então, eu queria aqui, no meu encerramento, primeiro agradecer ao convite, agradecer a deputada a Adriana e a Tereza, dizer que nós estamos à disposição. O Mauro vai estar agora, saiu da presidência, mas veio para assumir uma responsabilidade muito maior, que é justamente estar no CONASENS, dedicado exclusivamente, não é mais gestor municipal, só para pensar e agir conforme as orientações que ele mesmo nos convenceu a seguir dentro da entidade. Então, cobrem dele, como vocês já aprenderam a cobrar, e o CONASENS vai estar sempre disponível, de portas abertas para colaborar, porque a gente sente que a nossa obrigação está nesse fórum até para subsidiar, porque é aqui onde são as leis que orientam o país, orientam a nação e orientam os sistemas. E a saúde pública do Brasil precisa muito dessa comissão, precisa muito de vocês, e vocês podem ter certeza que o CONASENS estará disponível sempre que necessário for para contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Williams Freire Bezerra pelas considerações finais, acertei. E agora eu passo a palavra ao Dr. José Azenor para considerações de 5 minutos. Tá bom. Eu vou... Eu acho que essa fala do Williams foi muito boa. A gente podia encerrar aqui, sabe por quê? Sobre a corrupção. Não, eu sei, mas estou... Porque, na verdade, é o seguinte, né? Talvez o Sistema Único de Saúde seja um dos setores onde é mais apontada a questão de corrupção, né? Só que nós temos corrupções e corrupções, né? Tem pessoas que a gente sabe que desvia e que está solto, e tem pessoas que a gente sabe que não desvia e que está nas grades, né? Isso a gente está cansado de ver. E isso aí é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a Lorena chama esse assunto, e eu acho que esse assunto ele é um assunto importante.
Por que ele é um assunto importante? Porque está acontecendo um fato hoje muito interessante em vários locais. As pessoas estão resistindo a ser gestor. Você está tendo dificuldade em alguns lugares de você ter as pessoas. Porque a saúde é o local, talvez, onde seja mais fiscalizado que existe. Você tem o DENASUS, que é um órgão próprio do Ministério da Saúde. Você tem a CGU, que é um órgão do governo federal. Você tem o TCU, que é um órgão do Legislativo. Você tem o Ministério Público, que é outro. Então, você é cheio de gente para fiscalizar, e é aquilo que o Williams falou. E, muitas vezes, para fiscalizar aquilo que você não tem governabilidade sobre. Tá certo? Então, isso é complicado. Quem já passou, eu brinco, saiu da gestão, saiu. Então, espera que daqui a 15, 20 anos você vai ter alguma resposta, né? E aqui nós temos gente... Pois é, mas vai ter. Se não teve, pode esperar que vai ter. Não tenho dúvida nenhuma que essa é uma dificuldade. Mas, então, eu acho, Lorena, que a gente tem que aperfeiçoar são esses mecanismos de cobrança. Tá certo? E a cobrança é em cima daquilo que é a demanda da população em cada lugar. Então, isso é que a gente tem que ser visto. Desvio de recurso público na saúde, eu acho que é uma coisa que nós não podemos compactuar com ninguém. E aqui tem o pessoal da área, tanto do CONAS e do CONASEM, me lembra da minha atuação no Ministério, em que eu defendia isso rigorosamente. Eu falava, nós estamos lutando para ter recurso. Agora, dinheiro da saúde não é para ficar em poupança. Dinheiro da saúde é para garantir o funcionamento do serviço, não é para ficar em poupança. Tá certo? E isso aí é uma questão que a gente vai aprimorando. O SUS precisa ser repensado. Eu acho que o Renê deu uma resposta muito boa. Mas tem uma questão que é um troço engraçado que a gente tem que pensar, deputada. O SUS ele não é um produto acabado. E ele não foi pensado como um produto acabado. Nós temos que estar atentos para as transições que nós estamos vivendo, seja ela epidemiológica, seja ela demográfica, seja ela social. Nós temos que pensar nisso. De vez em quando, assim, a gente assiste pelos telejornais, está vendo que a situação em algumas regiões estão ficando piores do ponto de vista social. As pessoas que eram frágeis socialmente estão se tornando mais frágeis socialmente. São pessoas que não estão tendo condições mínimas de sobrevivência. E é isso que nós temos que ter clareza disso. Nós temos que ter clareza que isso precisa de uma atuação política forte, e o SUS não está fora disso, não, porque muitas das questões repercute. Essa questão das motos, né, a gente tem que pensar, porque ela joga tudo no mesmo coisa, e a gente precisa de dar uma pensada, dar uma conversada. Eu não sei, e aí não quero entrar nessa discussão aqui, que eu acho que merece um tema, não sei se a questão é a moto ou a educação para andar na moto. Tá certo? Que é uma questão que a gente precisa de ter pensamento, porque tem região aí que a moto foi solução de transporte para muita gente. Tá certo? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Agora, aumentou as causas externas de acidente? Aumentaram. Aumentaram, por exemplo, mortes por acidentes? Aumentaram. Aumentaram irresponsabilidades em muitos locais, com muitos motociclistas, aumentaram. Tanto é que a turma que anda de moto fala, são duas coisas, né? Um é o motociclista, o outro é o motoqueiro. E se a gente for olhar, tem uma sutileza de diferenciação que precisa de pensar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos, em função disso, nós temos que pensar nessas melhorias, e as melhorias foram colocadas aqui. Mas tem uma questão, que é a questão da judicialização, que a gente tem que pensar, e vou pegar uma carona nessa questão do Williams. E aí a gente tem que envolver o setor judiciário, não tenho dúvida nenhuma. Há uns 4 ou 5 anos, eu não lembro, ou 6 anos, o ministro Gilmar Mendes convocou uma audiência pública para debater a judicialização da saúde. Foi isso, né, Renê? Tem uns 6 anos, né? Eu até fiz uma pergunta outro dia a alguém do judiciário. O que aconteceu? Porque a saúde ela teve uma participação efetiva, e foram levadas questões metodológicas, teóricas na área do direito, e foram levados casos concretos, tá certo? Casos que passaram a ser cases mesmo de avaliação em debates jurídicos. A informação que eu obtive é assim, que o Conselho Nacional, aquele conselho que cuida do judiciário, eu não sei, CNJ, Conselho Nacional de Justiça,
estava fazendo recomendações para todos os tribunais no sentido de melhorar o tratamento dessa judicialização. Porque a gente que é gestor, a gente fica no impasse. Primeiro, o cidadão tem direito. Está lá na Constituição que o Estado tem que prover. Então, ele tem direito. Agora, o que muitas vezes acontece? São excessos de toda natureza, e o que a deputada colocou. Eu posso contar para vocês uma história rapidinha de 1 minuto. Um transplante de fígado contratado privadamente. A figura tinha condição, pagou, com o maior transplantador do país. Na hora do imunossupressor, o que foi feito? SUS, 70% dos recursos de assistência farmacêutica naquele município. São essas distorções que a gente tem que pensar. São isso que a gente tem que pensar e buscar melhorar. Deputada, muito obrigado. Obrigado aos companheiros de mesa, que vê que a gente continua na luta, e muito obrigado a todos pela atenção. Bom, eu acho que nós tivemos uma qualidade aqui da conversa. Eu agradeço a cada um de vocês pelas contribuições. Eu sempre aprendo muito. E eu me encantei com todas as falas, por diferentes razões, então eu agradeço bastante. Eu acho que a nossa missão é grande, né, deputada Tereza? Mas com a ajuda de vocês, e assim, a gente precisa realmente fazer um esforço para realmente melhorar esse sistema continuamente. Eu agradeço aos senhores convidados pelas presenças. E nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando as seguintes reuniões para a próxima quinta, 22 de agosto de 2019, às 9 horas, reunião técnica de trabalho com o secretário do Ministério da Saúde para discutir sobre o eixo temático prevenção e promoção. E às 14, reunião de audiência pública do eixo temático de gestão, recursos e planejamento da saúde, para discutir sobre a revisão de instrumentos de gestão do SUS. Estão todos convidados. Obrigado aos que vieram. Agradeço bastante. E eu acho que eu revejo a maioria de vocês na próxima quinta, não é mesmo? Obrigada, gente.